O primeiro, semana que vem o culto é dia 8, não é isso? Da ceia, e no subsequente será o dia 15, certo? Aí podemos fazer o trabalho de mentoria, você não vai estar em aula, né? Todos podem, domingo de manhã, Valessa pode, domingo de manhã, mentoria de casais, estaremos juntos, viu? Eu creio que Deus está realizando milagres. Eu estou com algo no meu coração e quero o apoio de vocês. Eu vou fazer uma reunião com solteiros, com pessoas que precisam se casar. A gente vai fazer uma divulgação sobre isso. Deus tem falado muito sobre isso comigo e eu tenho uma palavra no meu coração para liberar para a vida das pessoas. Numa geração que já não quer casar, onde os homens estão fugindo das mulheres, os homens estão fugindo das igrejas, inclusive, e as pessoas estão com medo de conviver, de se relacionar. Já pegou muitos casos assim, doutor? Já, né? Tá bom se especializar nesse assunto aí, né? Infelizmente, as nossas leis estão se tornando antifamília e mais ainda a interpretação do judiciário sobre estas questões. Mas eu creio que ainda existem pessoas servas de Deus, de caráter, com as quais vale a pena tentar, né? Vale a pena. Queridos, vamos conversar hoje sobre o que está no livro do profeta Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Como é que está o som aí para vocês? Tem como aumentar o meu retorno um pouquinho? Não? Tem não? É porque eu estou sem retorno. Isso aí. Vou ficar mais perto assim, tá bom? Que eu fico com a expressão que não está saindo quase aí para vocês, de repente fico gritando aí. Zacarias é um profeta apaixonante. O texto do livro de Zacarias é apaixonante. Que homem íntimo, que homem poderoso na presença de Deus. E a gente vai meditar neste livro maravilhoso que foi muitas vezes mencionado por Cristo no seu ministério. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam nas baixadas, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está tranquila e quieta. E o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá contra as quais estiveste tirado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém.
Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: estes são chifres que dispersaram Judá e Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: que vêm a fazer estes? E ele falou dizendo: estes são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Este é o capítulo 1 do livro de Zacarias, que tem 14 capítulos. Zacarias é um profeta pós-exílico. Ele está falando sobre os pais de Israel, a geração anterior, sobre a qual o Senhor tinha prometido que traria juízo, conforme vocês bem sabem, porque estamos estudando os livros da Bíblia em sequência, então tudo isso é cartilha já para nós. Zacarias está então conversando com o Senhor e o Senhor está dando visões a ele. Zacarias é aquele que participou da reconstrução junto com Esdras e Neemias. Zacarias é um profeta do Senhor. Ele está profetizando nos tempos do rei Dário, lá na Babilônia, sob os quais estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele é um dos que participou da reconstrução quando a ordem foi dada para a reconstrução. Depois de 70 anos, o povo agora então está voltando do seu cativeiro. 70 anos são a conta de 70 sábados anuais que Jerusalém não foi recebida com o descanso da terra. Muitos anos de pecados sob aviso do povo de Deus, e os profetas que eram enviados eram mortos. Há pelo menos 3 Zacarias na história bíblica. Aquele no tempo dos reis, que repreendendo os reis ímpios, foi morto entre o pórtico e o altar. Depois este Zacarias, que vai ser um profeta messiânico. E por fim o Zacarias, pai de João Batista. 3 homens de Deus, está aí um belo nome para você colocar nos seus filhos. Os brasileiros não gostam da ideia de colocar esse nome nos filhos, porque se lembram do personagem dos Trapalhões e acham um tanto jocoso, mas é um nome poderoso que significa o Senhor se lembra. Aqui o anjo vai conversar com o Senhor e vai dizer: Senhor, até quando o Senhor vai deixar Jerusalém ser tratada desse jeito? E então o profeta se chama: o Senhor se lembra. O Senhor se lembrou do seu povo e olhou as nações ao redor que Deus tinha usado para trazer juízo ao povo e disse: eles agravaram muito mais o sofrimento do meu povo e eu estou irado com estes. Quanto a vocês, não sejam como os vossos pais, que eu repreendi por tantas vezes e tantas coisas erradas vocês fizeram. Talvez você não saiba da informação, mas depois do cativeiro, nunca mais Israel foi idólatra. Nunca mais eles adoraram os ídolos dos povos ao redor. Então o povo fazia comércio com o povo do derredor e se corrompia com seus ídolos e se prostituía espiritualmente. Depois deste retorno, nunca mais eles farão. É aí que serão constituídas as sinagogas, os locais de ensino todos os sábados para dizerem a palavra de Deus. E os judeus passaram a ter esse hábito de bater nas suas cabeças para inculcar a palavra, e eles dizem: ouve, ouve, que é o Shema, né? Shema, Shema, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus. E neste contexto de guerras, viveu o povo judeu a vida inteira, e ainda agora está vivendo. O cerco está sendo fechado cada vez mais, e parece-nos que essa pode ser a última vez. Parece-nos que essa é a última vez. Então você lendo os profetas e o livro de Reis, você vê que Deus levanta reinos e abate reinos. Quando uma nação se ensoberbece, Deus empodera outra e vem e destrói a soberba que sempre está macumunada com muita idolatria. Quando Israel então se perverte, Deus levanta os inimigos, eles vêm contra Israel, Israel clama, chora, se arrepende, pede perdão, e Deus dá mais uma chance e mais uma chance. Mas no fim do livro de 2 Reis, o texto vai dizer assim: não havia mais remédio, não havia mais o que fazer, então Deus envia os inimigos e destrói a cidade. Eu nunca vi ninguém vencer, Mano Matos, um sistema religioso corrupto. Nunca houve na história da humanidade alguém que converteu um sistema religioso corrupto. Nunca houve.
Deus levantou nações para destruir aquilo, e o remanescente então começa a ser restaurado. Este então é um profeta pós-exílico que terá algumas visões no seu ministério e no seu chamado. As visões noturnas que ele vai ter, cavaleiros entre as murtas, que significa que Deus está observando todas as coisas, e o muro do Senhor seria reconstruído. Depois ele vai ver 4 chifres. Chifres na Escritura são nações poderosas, e esses 4 chifres são nações soberbas que se achavam inabaláveis e que aumentaram excessivamente o sofrimento sobre o povo do Senhor. Outra visão que ele terá é um homem que mede Jerusalém com um cordel. Medir é trazer justiça, é julgar, como a medida da iniquidade, como a balança que sopesa as coisas. Então o Senhor diz: trouxe juízo, e agora a Jerusalém será novamente próspera, o seu muro será como fogo, e eu voltarei os meus olhos de novo para esta cidade. Esta cidade agora será Cabode, que significa glória. É uma referência intencional, porque quando a arca é levada no ministério de Samuel, no sacerdócio de Eli, a palavra foi dita Icabod, que significa se foi a glória de Israel. Se foi a glória de Israel. Nesse período, então, Deus diz ao profeta: Jerusalém é como a menina dos meus olhos. A menina dos meus olhos, segundo estudiosos, é uma referência à pupila do olho, que tem muitos significados. O Senhor protege a pupila do seu olho. Essa expressão do hebraico é Ishon, que é uma referência a Ish, que é homem, mas Ishon é o homem pequeno. É um significado como se Deus estivesse olhando nos teus olhos e a sua imagem está refletida como um homem pequenininho nos olhos dele. E ele protege você da mesma forma porque ele está olhando para você. Quando você olha nos olhos do Senhor, você se vê também nos olhos do Senhor e descobre a sua condição pecaminosa e se arrepende. Como é que eu olho para o Senhor? Eu olho para o Senhor lendo o seu caráter na Escritura. Ele não me deu um rosto para ver, Ele me deu um caráter num livro para ler. A Escritura diz por meio de João que aquele que lê a palavra de Deus e não pratica é semelhante a um homem insensato que viu o seu rosto no espelho e depois se esquece de quem ele deveria ser. Então a menina dos olhos do Senhor é assim: Ele é a minha imagem, Ele está nos meus olhos e a minha imagem está nos olhos dele, e eu protejo Ele dessa forma. Uma outra visão que veio a este homem de Deus, Zacarias, foi sobre um sacerdote da sua época, o sacerdote Josué. Ele vai figurar também em outros livros, como o livro de Esdras, e vai figurar também no livro de Malaquias. Este homem era um sacerdote que viveu aquele tempo da reconstrução. Ele ajudou a reconstruir o templo. E o que vai acontecer em Zacarias 3, de 1 a 10, é que Satanás comparece diante de Deus para acusá-lo sobre o sacerdote. Mais ou menos a cena que a gente viu de Jó, só que quase ninguém conhece essa cena aqui, contam mais a história de Jó. Satanás comparece para acusá-lo, e Deus já havia purificado ele, e tinha ordenado que viesse sobre ele vestes limpas, removendo a iniquidade do sacerdócio e do seu povo, que Deus estava restaurando agora. Deus restaurou o povo, restaurou os muros, restaurou o templo, restaurou o sacerdote. E agora Satanás se apresenta para acusá-lo, e o Senhor diz: para trás de mim, Satanás. Este sacerdote Josué é um tição que eu recém tirei do fogo. Ora, o que isso significa, né? Nós podemos ver outros textos semelhantes de homens que foram provados por Deus para entender esse texto. Quando Pedro está conversando com Jesus, Jesus diz: Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês, mas eu estou orando por vocês. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos, Pedro. Então Pedro mesmo, quando passa por isso, ele vai contar na sua epístola como é que foi, e ele vai dizer assim: Satanás está ao derredor procurando alguém para tragar. Nós não desconhecemos os seus desígnios. Não estranheis, amados, diz Pedro, o ardente fogo. Lembra do tição tirado do fogo? Não estranheis o ardente fogo que vem sobremaneira para vos provar, como se fosse alguma estranha, porque é necessário que isso aconteça. A prova da vossa fé é mais preciosa do que o fogo, diz aqui no texto bíblico. Então um tição recém tirado do fogo, e o Senhor ordena, porque ele venceu a provação, que seja colocada uma mitra nova na sua cabeça, uma veste de linho nova, para que ele possa ministrar diante do Senhor. Aí está dizendo o texto assim:
para Josué, Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, uma profecia sobre Cristo. Então ele é um sumo sacerdote que passou pela aprovação e naqueles moldes ele está compreendendo que virá um renovo, que é Cristo, acerca do qual foi dito em Isaías. E ele foi subindo como um renovo, uma figura da cruz que vai sendo levantada até que ela cai no buraco que era construído e ele sobe como raiz de uma terra seca. Este é o renovo, o verdadeiro e único sacerdote. E diz ainda para Josué: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Que pedra é essa aqui? Quando Jesus está falando com os fariseus e está dizendo a pedra que os construtores rejeitaram, os construtores de templo rejeitaram, a pedra angular sobre quem ela cair, será feita em pedaços. A pedra que se constrói, sobre a qual se constrói o verdadeiro templo que é eterno, e nós que somos glorificados, transformados pelo Senhor em templos feitos pelas mãos dele. Essa pedra aqui tira a iniquidade num só dia. Eles faziam sacrifícios de animais, como você bem sabe, mas num dia seria tirada a iniquidade por esta pedra que Deus vai esculpir. E assim diz o texto ainda: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira, para debaixo da figueira. Então o Senhor começa a falar com Zorobabel: o templo será concluído, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, porque os verdadeiros alicerces seriam lançados, e assim seria colocada, diz o texto, a pedra angular. Olha só que legal, um verdadeiro profeta vai colocar a pedra angular para ser construído aquele templo daquela época, e o Senhor Jesus, quando fala de si, ele diz: eu sou a pedra angular que os construtores rejeitaram, que os construtores deixaram de lado. E ainda outras visões o profeta vai ter, até que chega o momento de colocar a coroa em Josué e diz assim, e fala-lhe dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, o sacerdote e o rei, para sempre, que eram pessoas que viviam em conflito. O rei e o sacerdote se corrompia, os profetas plurais se corrompiam, e Deus levantava um qualquer lá do meio da colheita e trazia. Aí ele dizia: assim diz o Senhor, era morto. Essa era a história. Essa era a história. Agora os judeus que estão pelejando lá no Oriente Médio com aqueles povos até hoje, estão esperando que um cara faça essa paz no mundo natural para eles. Eles não podem encontrar e entender essa paz de qual Cristo falou para o seu tempo, porque ele disse: a minha paz vos dou, não como dá o mundo. O mundo quer uma paz natural, que se resolvam conflitos beligerantes de guerra e conflitos religiosos. Eu vos deixo a minha paz, porque o meu reino é interior. Nós que servimos ao Senhor temos um reino aqui dentro, nós temos um Senhor lá em cima. Se os reinos desse mundo corromperem a justiça, nós temos que escolher obedecer àquele em detrimento a esse. Então agora Josué é coroado como símbolo messiânico, representando o Messias, representando o renovo. E Deus vai trazer mais uma repreensão muito interessante a esse povo. Esse povo jejuava, esse povo buscava ao Senhor, e o Senhor vai trazer uma repreensão dizendo: por acaso foi a mim que vocês jejuaram 70 anos de cativeiro? 70 anos vocês jejuaram. E agora olha só a pergunta que o povo faz: devemos continuar jejuando pelos dias do exílio? Porque jejuavam nos 70 anos. Deus responde que deseja obediência, justiça e misericórdia, e não apenas rituais. Olha o texto de Deus aqui, ó. Não foram essas palavras que o Senhor pregou no ministério dos primeiros profetas?
quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor, e o sul e a campina eram habitados, e a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para o seu irmão. Ele está falando do profeta Isaías, ok? Isaías capítulo 58, quando o povo dizia: nós jejuamos, o Senhor não escuta, o Senhor não faz o que a gente pede. E o Senhor repreende o povo dizendo assim: para contendas e debates jejuais. Vocês jejuam para fazer ouvir a vossa voz nas praças, para se exibir. Como disse Jesus aos fariseus: desfalece o rosto para mostrar que estou abatido. Estou jejuando, para parecer espirituais. E o texto vai dizer que era jejum como feitiçaria contrária. Um jejuava contra o outro, para vencer o irmão, para pisar no outro. E o Senhor disse em Isaías 58, o jejum que eu quero é que vocês estendam a mão ao necessitado, que não virem o rosto quando souberem que alguém está precisando de alguma coisa. Como nós falamos aqui antes da pregação, que tu estendas a mão ao faminto e ao aflito, então a tua cura virá apressadamente, e tu clamarás e o Senhor prontamente responderá: eis-me aqui. Isso tu serás um restaurador de veredas e reparador de brechas para que o país se torne habitável, usando a figura dos muros, que aqui Zacarias está falando. Aí segue Zacarias: não oprima a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, nem entende cada um no seu coração mal contra o seu irmão. Eles, porém, não queriam escutar. Você consegue entender que parte de toda a destruição de um país é porque o povo era ruim com o seu próximo? Prosperavam e não ajudavam uns aos outros, competiam, rasteira um no outro, fora as idolatrias abomináveis, mal contra o seu irmão, não quiseram escutar, fizeram os seus corações como pedra de diamante. A coisa mais dura do planeta Terra é o diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor, que enviou o seu Espírito pelos profetas. Então veio grande ira do Senhor. Estou falando dos textos. E aconteceu que assim como ele clamou e não ouviram, também eles clamaram e Deus não ouviu. Falando de Isaías 58, profeta Zacarias falando: assim os espalhei como um turbilhão entre as nações que eles não conheceram. A terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela. Tornou-se riso e lamento este povo. Você consegue entender isso? Você consegue enxergar o que está acontecendo? Quando Jesus prega, ele prega para cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Aqui nessa situação, as pessoas negavam os direitos, que era o direito do povo, para os quais os dízimos eram entregues na chamada Casa do Tesouro, que era um celeiro adjacente ao templo. Não era o templo, um celeiro. As pessoas traziam das suas colheitas, do seu gado, e ali era para sustento do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro e dos levitas. Era como se fosse a questão previdenciária de um país, era o imposto de um país teocrático e as questões previdenciárias. A Casa do Tesouro não é cada igreja evangélica que se abre. A Casa do Tesouro era um celeiro para o sistema previdenciário da época, que era o amor de Deus. Os levitas não tinham patrimônio nem herança em terras, então a herança deles era o Senhor e o privilégio de ministrar. E as pessoas já não faziam mais isso. Iam construir o templo, o Senhor disse: vocês até prosperam, mas vocês sentem que o dinheiro vai porque o saco é furado e eu mesmo assopro as riquezas de vocês, porque vocês estão tratando as coisas espirituais com desleixo e desrespeito. E o Senhor vai dizer que Deus havia suscitado uma contenda das pessoas contra eles. Façam então os jejuns do 4º, do 5º, do 7º, do 10º mês, e eu vou receber, se vocês amarem e cuidarem uns dos outros em amor. Jesus diz: conhecereis o meu povo pelo amor. Quem não tem amor está cego, e este tal não pertence a Cristo, e até agora anda em trevas, porque as trevas o apalparam. Não importa quanto alguém ame dinheiro e testemunhe que foi Jesus que deu. Se você ama o mundo e quer dizer que foi Jesus, você está difamando a Cristo. Difamando a Cristo. Este homem aqui vai ter visões sobre Jesus. Ele vai dizer: aí vem o teu rei, humilde, montado em jumentinho. Quando Jesus entra, o texto dos evangelistas vai lembrar dessa palavra. O rei que entra, humilde, montado em jumentinho. Depois ele vai ter outras visões sobre isso, e vai mostrar o Senhor fortalecendo o seu povo.
e vai dizer assim: quando eu levantar o renovo, não haverá mais estes falsos profetas que profetizam as visões dos seus corações, que consolam o povo com visões falsas. O texto dirá: Deus está irado contra os pastores, e do Senhor sairá a pedra de esquina, outra referência sobre o verdadeiro pastor. Agora, na profecia do capítulo 11, o bom pastor será rejeitado aqui pelo profeta, na palavra do profeta, e trocado por 30 moedas de prata. Vale a pena ouvir o texto, preste atenção. Zacarias 11:3: voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída, voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Entenda pastores como líderes políticos religiosos do seu tempo. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se tem por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tem o enriquecido, e os seus pastores não têm piedade deles. Ministros de Deus da época que se gloriavam e davam glória para Deus por estarem ricos, mas estavam ricos tomando dinheiro das pessoas, tomando dinheiro do povo, fazendo barganhas com os sacrifícios. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra na mão do seu rei. Você lembra as revelações que Deus deu a nós nas eleições passadas? E Deus disse: vou levantar sim aquele, e um dos motivos é juízo ao povo que se chama pelo meu nome, pela corrupção, pela falsidade, pela prostituição, pelos adultérios, pelo envolvimento político, envolvimento com as seitas, e por tomar grana do povo na maior das cara de pau. Se cumpriu ou não se cumpriu? E Deus ainda disse assim para nós: por meio de legislações eles vão aumentar a opressão. E o texto diz assim ainda: e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles. E então eu disse: não vos apacentarei mais, o que morrer morra, e o que for destruído seja destruído. Mais uma profecia então virá a esse homem de Deus que está orando. Ele vai dizer assim: porque eu lhes disse, ó o Senhor falando com o povo, se parece bem aos vossos olhos, dai-me então o meu salário, e se não, me deixe. Então eles diz assim o texto: e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. E o Senhor pois disse: arroja isso ao oleiro. Lembra do texto? Judas trai e depois é comprado o campo do oleiro, que veio a ser chamado campo de sangue ou Aceldama, esse belo preço em que fui avaliado por eles. O Deus deles vem, para o qual eles cantam e sobre o qual eles pregam todo sábado na sinagoga. Ele vem, mas ele não vem trazer o sucesso, a vitória, a prosperidade que eles queriam e o livramento geopolítico, mas o reino interior. Olharam: esse cara não vai fazer isso. Ele multiplica peixes, pães, ele transforma água em vinho, ele caminha nas águas, ele perdoa pecados, ele cura paralíticos, leprosos, ele purifica. Cumpre todos os sinais dos profetas. Ele não vai resolver a nossa treta, não? Não, então a gente não quer. Aí ele entra com o jumentinho numa semana, na semana seguinte os fariseus dizem assim: quem disser que esse é o Messias não pode mais congregar na nossa igreja, na nossa denominação. Afinal, o importante é que está lá na igreja, não é? O que eles escolhem, Mano Jones? Mata, crucifica esse aí, a gente vai continuar indo lá. Mas ele só fez o bem. Não, mas como é que a gente vai ficar se aquele povo que é maior, tem mais tamanho, mais estrutura, não estiver do nosso lado? Este é o preço então, 30 moedas de prata, e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, disse o profeta aqui, que é uma visão que ele teve que eu preferi não entrar. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne, a gordura e despedaçará as unhas. Quem é esse aqui que Deus vai levantar? Quando você rejeita o verdadeiro, você abraça o falso. Jesus, quando é rejeitado, ele diz assim: eu venho em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E sabe o que ele vai fazer? A continuidade do que os falsos profetas de hoje fazem:
Esperança no homem, fé no cara, de que a tua vitória, a tua unção está na mão dele, acordo religioso com política, e a ponte disso é a maçonaria. Essa expectativa da primeira besta religiosa e a segunda besta política é tudo que a galera da religião corrompida está fazendo, olha. Tudo que eles estão fazendo. Bota o político lá no altar, bota o altar lá, vai lá o político aqui, ali. Pô, mas eu não sou antipolítico, eu não sou apolítico, eu sou cidadão e acho que a gente tem que exercer a nossa função de cidadão. Mas isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui é uma outra história. Corrompendo a igreja, vendendo votos, alianças corruptas e fazendo uma agenda. Quando você vê um cara que começou bem e começa a ficar liberal, começa a ficar ecumênico, começa a ficar liberal sobre relações homoafetivas, você pesquisa os sites dele e acha os patrocinadores. Aí você descobre para quem que ele está se vendendo e por que o discurso mudou. Porque alguém mudou a vida natural deles para eles. É isso, é isso. Um cara vai vir, ele vai resolver aquele conflito lá. O conflito tem que aquecer até ficar urgente, para que o homem da iniquidade possa fazer o acordo de paz lá. E o texto bíblico dirá que eles serão enganados porque não amaram a verdade de Deus para dar glória. Quando Jesus faz a entrada triunfal, ele diz: Jerusalém, se tu soubesse quem é que está aqui e o tempo da tua visitação, mas isso está oculto aos teus olhos. Como se cumpre o profeta Isaías dizendo: Senhor, por que tu prega em parábolas? Para se cumprir o que Isaías disse, para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, e não entendam, e se convertam com o coração e sejam por mim curados, porque o coração desse povo é endurecido, ouviram tardiamente, e Deus lhes envia a operação do erro e espírito de entenebrecimento até o dia de hoje. Jesus fala isso, Paulo fala isso, e diz: eu tenho pesar pelos meus irmãos, eu daria minha vida e seria anátema de Cristo para salvar alguns deles, mas o véu está colocado sobre os olhos deles e eles não podem entender. Eles não podem entender. Nem nós poderíamos entender. Em Emaús, quando Jesus ressuscita, ele caminha com o povo e diz o texto, os olhos deles estavam fechados, eles não conseguiam entender quem era o cara que estava lá. Mas a coisa mais importante é que esse profeta aqui está trazendo uma restauração. A restauração para aquele tempo é um chamado de uma restauração final escatológica, porque o juízo vem e as pessoas precisam estar preparadas. Então o Senhor diz: daquele dia se celebrará uma festa dos tabernáculos eterna, onde o Senhor é o templo, diz em Apocalipse. E eu acho legal que Deus leva as pessoas ao local de origem, não é isso? Lá onde uma vez o templo foi construído, que acreditam eles é onde Jacó deitou com a cabeça e botou uma pedra. Ele botou uma pedra que não podia ser lavrada, mas era uma pedra rústica, e lá ele constrói o templo. Então lá ele põe a pedra e ergue um altar, aí depois Davi constrói o templo, e aquilo hoje sitiado pela mesquita, aquela região. Então depois vem Neemias e Esdras, reconstrói esse templo, e parece que tudo ali naquele mesmo lugar Deus vai revisitando coisas terapeuticamente. É como se Deus te levasse lá onde você caiu. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então Deus leva aquele povo de novo àquele lugar onde tudo aconteceu, eles se lembram, o templo é reconstruído, eles riem de comemoração e choram de tristeza, porque não é mais daquele jeito. Mas o Senhor diz: a glória do segundo templo, segunda casa, será maior que a primeira. Mas não é a glória visual. Será que você pode viver e conhecer a glória do Espírito fluindo dentro de você? E a glória eterna que está para ser revelada, como disse Paulo, que faz as aflições do tempo presente serem tão poucas e tão pequenas. E o Senhor diz: no final eu vou fazer isso, mas vou trazer um juízo a todas as nações que não se arrependerem, a ponto de eles serem consumidos. Aí ele faz uma descrição aqui que parece a guerra, as flechas como relâmpagos e os olhos queimando nas órbitas, parecendo um cenário nuclear, alguma coisa assim, muito pesada, muito estranha. E nesse que terapêutico eu faço uma aplicação nas nossas vidas, né, de como a gente viu
coisas de um sistema, e aí a gente diz, não, então tudo que parece com aquilo pode estar errado, e a gente ficou sem saber se era só em casa, ou se construir um lugar para se reunir seria errado, e aquele medo de repetir as coisas erradas, sabe? Mas Deus nos faz entender o que é, o que não é, pela sua palavra, e terapeuticamente Ele vai nos curando, nos ensinando, nos corrigindo, nos purificando, porque a gente também erra, a gente também peca. E a lucidez do Evangelho é dizer assim, cara, eu sou tão errado que não faz sentido eu pisar no outro. A gente está sempre tentando restaurar. Já viu que o teu GPS nunca diz você errou o caminho? Ele diz, a rota está sendo redirecionada. Agora eu vou fazer um comparativo dessa reconstrução do templo com a vida de Pedro. Já que nós usamos ele com a figura do sacerdote Josué. Então Pedro está naquela situação pós-cruz, se sentindo a pior pessoa. Judas já se enforcou, não conseguiu suportar a culpa no preço do oleiro de 30 moedas. Pedro negou, ele tinha dito assim, Senhor, eu vou contigo até a morte. Senhor, eu estou ligado que o Senhor vai ficar lá em cima, concede que eu fique na sua direita e o outro lá na esquerda. Ele achou que ia rolar aquilo. Quando fechou o cerco, ele zarpou fora, ele não estava entendendo que o reino não é deste mundo. Então Pedro nega Cristo diante da fogueira. Aquele cenário ali, o Senhor sendo torturado, espancado, talvez ele pudesse ouvir os gritos, e ele ali no pátio vendo aquela cena, e ele nega Cristo, ele assiste à cruz, ele vê tudo aquilo, e aí quando Jesus ressuscita, ele manda dizer, avisa os discípulos, e a Pedro, porque se disser só discípulos, é capaz de Pedro achar que nem era com ele, manda avisar Pedro. Aí Jesus está na beira da praia, e quem é que está lá no barco pescando? Eles. E o que está acontecendo? A mesma cena que aconteceu quando Pedro conheceu Jesus. Não tinha peixe, e Jesus grita, joga lá do outro lado. Olha a cena se repetindo, ó. Pedagogicamente ele te traz lá para o dia do chamado. Ei, você lembra que Deus é onisciente, Ele sabe hoje todos os pecados que vai fazer depois? Que você vai fazer aqui, só que Ele te fez promessas que são para lá, e Ele na sua onisciência já sabia que você ia errar aqui. Joga do outro lado. Aí a galera olhou, sacou, é o Senhor. Aí Pedro, peladão que estava mesmo, já se joga no mar, e eles vêm, e aí ninguém tem coragem de falar nada, e Pedro está reconstruindo a cena do fogo, só que agora ele está ali. Jesus está reconstruindo. Tem peixe aí? Tem. Jesus trouxe pão, uma referência que ele tinha dado na ceia, a presença que sacia a fome humana, e aquela cena está reconstruída e ninguém ousava falar nada. Mas será que é ele? Será que o corpo parece? Será que o rosto estava coberto? Mas quem é que consegue fazer esse milagre da multiplicação dos peixes e dizer onde é que o mar tem peixe? Quem é que consegue fazer isso? Ele reconstrói toda a cena, e aí ele vai conversar, Pedro, tu me amas mais do que esses? Ah, Senhor, o Senhor já tinha feito essa pergunta, e eu pisei na bola, não tenho nem coragem de responder. Pedro, tu me amas, tu sabes, Senhor, tu sabes, que em matéria de sentimento, Ele está aqui, mas na caminhada eu errei, eu não consegui dar a minha vida pelo Senhor. Pedro, tu me amas, será que você pode, antes de pensar em morrer por mim, você pode viver por mim? Porque se você viver por mim, você vai conseguir morrer por mim. Porque quando tentarem ameaçar a sua vida e o sentido dela que é viver para mim, você vai saber que é melhor morrer do que viver. Então você vai morrer por mim. Quem não achou algo pelo qual vale a pena viver, não achou algo pelo qual vale a pena morrer. Quem não puder viver por Cristo vai negá-lo, não tenha dúvida disso. Vai negá-lo. Tu me amas. Tu sabes, Senhor, eu te amo. E ele diz 3, eu te amo. Porque é o mesmo número dos 3, eu não conheço esse homem. E um monte de palavrões que deve ter saído junto. Apacenta as minhas ovelhas. Quando tu eras mais moço, Pedro, tu te cingias a ti mesmo e fazias o que querias. Mas quando fores mais velho, tu terás a honra de morrer como eu. Outros te cingirão e te levarão para onde tu não queres ir. Você vai morrer como sacrifício e alcançar mais excelente ressurreição, Pedro, na minha presença. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Pedro, que receber as chaves do reino, e os nossos irmãos católicos têm muita dificuldade de entender isso, a chave do reino vem no dia do Pentecostes, quando o reino de Deus
pelo seu Espírito desce e o reino entra, não com visível aparência, nos corações, com a pregação de Pedro. E as pessoas cheias do Espírito Santo são completamente transformadas. Pedro agora tem o poder do Espírito para ser açoitado, preso e continuar pregando, continuar testemunhando e realizando sinais e maravilhas da parte do Senhor. Pedro é o templo que foi restaurado, como todos nós. Eu queria que cada um aqui lembrasse hoje de onde foi que Deus te tirou. E todas as promessas que Deus fez. Jesus um dia teve uma entrada triunfal na sua vida e você disse: Hosana, esse é o Filho de Deus, esse é o Senhor. Mas talvez na caminhada você tenha traído e negociado por dinheiro, ou 30 moedas, ou qualquer coisa que te seduziu. Talvez você tenha visto ele ferido na sala ao lado e tenha negado ele com a voz, com o comportamento, com as decisões. Mas tem restauração para você. Volte ao lugar onde você errou e veja Deus te fazendo entender: eu já sabia cada tropeço que você ia dar no dia que eu te chamei. No dia que eu te chamei, eu já sabia todas essas coisas. Eu já sabia tudo o que ia acontecer. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu tive uma visão, você que é profeta de Deus deve estar familiarizado com isso, né? Nas madrugadas você tem as visões e, como Zacarias, você pergunta: Senhor, o que significa isso? E o Senhor vai explicando. Tive uma visão em sonhos dias atrás, e nessa visão eu estava com a minha irmã que eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela me entregava uma revelação que ela tinha tido, e ela dizia assim: Deus vai levantar mantenedores e patrocinadores. E eu disse: é bom, maninha, porque eu já estou muito cansado, eu estou no meu limite. E ela disse assim: e o que você diria para alguém que estivesse passando pela mesma situação? E aí de repente eu me vi na sala do meu quarto, no quarto da minha casa, de quando nós éramos adolescentes, e eu estava em frente à guarda da minha cama, e eu estava com raiva, e eu queria bater na guarda da cama e dar socos, e dizer: mas por que Deus deixa eu chegar nesse ponto? Eu estou triste, eu estou doente, eu estou angustiado, porque a esperança que se retarda adoece o coração. Por quê? Por quê? Aí a voz dela disse: então diga o que você diria para alguém que estivesse nessa situação, porque a gente sempre cuida das outras pessoas, né? E eu disse, como quem responde, eu dei a resposta para mim mesmo. E eu disse: é porque se você não chegar nesse ponto, o ego não morre. Se você não chegar nesse ponto, o ego não morre. Então eu comecei a entender os mistérios de Deus. Como os judeus negaram ao Senhor e como os crentes negam o Senhor, pois no Evangelho da Prosperidade eles dizem: de que me adianta servir a Deus se eu me igualo ao ímpio na porta do hospital? De que me adianta servir a Deus e passar pela grande tribulação? Quer dizer que Deus é uma coisa que as pessoas usam, é isso? Deus é o cara que faz acepção de pessoas em meu favor para eu ter mais. Não é um privilégio andar com Ele, ter comunhão com Ele, as coisas do seu Espírito e a salvação e a vida que Ele nos deu. E sim, Ele também nos abençoa. Então eu comecei a entender que é necessário, meu povo, preste atenção em mim, é necessário que você seja levado até o ponto onde você adoece, como Cristo. Aprove ao Senhor moê-lo até fazê-lo enfermar. Isaías 53. Ali Ele purificou a iniquidade num só dia. Aprove ao Senhor moê-lo. É necessário que você chegue até o ponto onde o corpo e a alma adoeceu e você continuar obedecendo mesmo na dor. Porque é fácil amar por, o difícil é amar apesar de. É fácil crer que, o difícil é crer em. É muito bom crer num Deus que te favorece e realizará as coisas para você. Mas quando parece que não vai acontecer e a sua alma já adoeceu, pois a esperança que se retarda adoece o coração, você está doente, parece que não vai rolar, ali está só você e Deus, e está claro para você para que Deus serve na sua vida e por que você obedeceu. Se você estava negociando santidade por vitória, você cai fora na hora. É necessário chegar nesse ponto que o sacerdote Josué chegou, que Pedro chegou, e dizer: para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Como disse o salmista: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então eu estou aqui, Senhor, em frangalhos, destruído,
talvez o amor corrompido, e só restou a capacidade de dizer, ainda estou aqui, sem saber o que vai acontecer. Pronto, era neste ponto que eu queria que você chegasse. Agora eu sei que você é fiel, sei no sentido figurado, porque ele é onisciente, mas a tua vida provou, na aposta que Satanás faz com Deus, de que cada um é um interesseiro, como ele fez com Jó, e que basta as coisas darem errado que a gente blasfema e cai fora. E aí você prova a sua fidelidade. Estava tudo difícil, eu me mantive. Parecia que a promessa não ia se cumprir, mas eu não estou aqui como interesseiro, eu quero o Senhor. Pronto, você venceu. Agora o tempo das promessas se manifestarem, porque o ego morreu e você está completamente submetido e você foi elevado ao amor incondicional. Eu acho que a aposta da nossa geração é um pouco diferente, né? Prospera eles e vê se eles não caem fora, deixa a grana entrar e vê se vão continuar te buscando e te servindo da mesma forma. Talvez a aposta dessa nova geração no Novo Testamento seja essa. Mas vamos orar, meus queridos, feche seus olhos, que o Espírito Santo opere em nós sobre o que nós ouvimos aqui.